costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Olá, sejam bem-vindos à evangelização. Hoje nós vamos perceber com a nossa aula o quanto é importante elevarmos os nossos pensamentos, mantermos os pensamentos bem sintonizados com as forças positivas do bem. Desta forma, nós podemos colaborar com todo o ambiente doméstico quando nós emitimos pensamentos nobres, pensamentos edificantes, que podem bem alimentar nossos familiares, estimulando-os às boas ações rotineiras da vida, mas também emitirmos bons pensamentos no mundo, para que desta forma possamos colaborar para o adiantamento de toda a humanidade. Para que nós possamos iniciar a aula de hoje, façamos uma prece. Amado Senhor, que seja possível sermos inspirados pelos bons espíritos e que em todos os lares nós estejamos unidos em pensamento e possamos abrir as portas dos nossos lares ao amado Mestre Jesus, para que a sua luz e o seu amor possam estar entre nós, imperando nos ambientes, nos conduzindo, nos elevando, para que nossos pensamentos sejam os melhores possíveis e desta forma possamos colaborar uns com os outros em prol do nosso adiantamento. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema a importância da colaboração. Vamos evangelizar? Respeito com o próximo. Escuta, meu filho, aura celeste. Miriam. Jesus realizou, na companhia dos discípulos, uma viagem na terra de Cesareia. Uma pequena, de uns 6 anos, passou por eles acompanhada de um moço alto e forte. Era romano. A garotinha correu para Jesus com os braços estendidos. Senhor, quero te abraçar. O mestre sorriu e tomou a criança nos braços. O moço, espantado, disse: Não compreendo como esta ferazinha procurou alguém. Esta menina é um problema seríssimo para mim e sua mãe. O Senhor não perdoa o sangue estrangeiro que a filha traz. Não se conforma com as linhas galileias que salientam o rostinho moreno, disse Jesus. O casamento do moço com a filha única de rico armador galileu foi quase exigência do Estado. O casamento se realizou sob revolta do noivo, que se acentuou com o nascimento da filha, que era o espelho da raça materna. Como sabe dessas coisas? Esta criança é generosa e meiga, mas não poderá se desenvolver com a influência dos pensamentos maus que o pai constantemente lhe demonstra. Se não houver mudança nas suas ideias negativas, a filha não resistirá. Será vítima do próprio genitor,
disse Jesus. Não compreendo como os meus sentimentos íntimos podem exercer influência sobre a saúde de minha filha, disse o jovem. Ele compreendeu que amava a filha, que era fruto de um casamento imposto. Miriam, de hoje em diante, será a criatura mais dócil e terna de Cesareia, informou Jesus. Pai e filha se afastaram. Pedro indagou: a criança se modificará mesmo? Sim, porque não receberá a punição dos pensamentos doentios do pai a castrar-lhe o coração, que se adapta ao meio para futuras tarefas de grande importância na seara da fraternidade. O enfermo é o moço? Perguntou Felipe. Sim. Miriam veio até nós como medianeira dos céus para a cura do Pai, a quem se encontra ligada por raízes profundas e antigas, explicou Jesus. O Espiritismo aplicado, Eliseu Rigonati. Classificação dos pensamentos. Pensamentos glorificados se formam na mente mediante desejos nobres como amor, paz, alegria, otimismo, perdão, tolerância, sacrifícios, renúncia, altruísmo. Pensamentos de acordo com as leis divinas, consubstanciadas no Evangelho de Jesus, se originam do sentimento de fraternidade irrestrito. Geram ações e trabalhos nobres que beneficiam a família, a pátria e a humanidade. Constituem fortaleza moral que nos guarda contra as investidas do mal. Pensamentos raciocinados são emitidos pelo desejo de bem cumprirmos nossas obrigações diárias. São todos os pensamentos que nos compelem a tratar da parte material de nossa existência, como trabalho, conforto, progresso material, de ganhos e baseados na honestidade. Pensamentos inferiores nascem em nossa mente oriundos das paixões e vícios que alimentamos. Pensamentos de ódio, inveja, raiva, ambição, orgulho, maldade e os pensamentos criminosos, intolerantes e tantos outros que demonstram a inferioridade de sentimentos. Nossos pensamentos deveriam ser elevados, glorificados ou raciocinados. Pensamentos inferiores nunca deveriam abrigar-se em nosso cérebro. As dificuldades e os fatos inesperados que nos sucedem contribuem para que haja queda de nossas vibrações mentais. As dificuldades atrapalham o pensamento, são pesada carga para aqueles que desejam seguir o caminho espiritual. É de suma importância viver uma vida sem dificuldades, simples e modesta, que facilitará o desenvolvimento de sua parte espiritual. Pôr em ordem a parte material para que a mente possa se dedicar livremente ao progresso espiritual, garantindo as coisas materiais, ainda que modestamente. Por um viver bem organizado, não haverá grandes interferências delas em nossos pensamentos, dando paz íntima. Para ficar isento de pensamentos inferiores, devemos cultivar o amor a Deus e o devotamento ao nosso próximo. Sejamos bondosos para com todos, trabalhemos incansavelmente no bem, sejamos otimistas ativos, cumprindo irrepreensivelmente nossos deveres, sendo sinceros com todos, com boa vontade, esquecendo as ofensas que recebemos para semearmos a fraternidade. Evitar ociosidade, que é a grande produtora de pensamentos inferiores, a traduzirem-se por atos detestáveis. Estudo e trabalho enobrecem nossos pensamentos. Desempenhar obrigações diárias com alegria e entusiasmo
imuniza contra as vibrações inferiores. Preencher as horas de lazer com divertimentos honestos e com boas leituras. Bons livros, boas músicas, conversação sadia, cultivo das artes quando possível, são meios de glorificar os pensamentos, garantindo uma existência enobrecida. Mateus 12, versículo 30. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Conduta Cristã, capítulo 8, André Luiz. No trabalho. Situar distintas as próprias tarefas diante da família e da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo às obrigações com o necessário equilíbrio. O dever, a lealdade cumprida, mantém a saúde da consciência. Ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertença. O espírito responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. João 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Caminho, verdade e vida, Emmanuel, capítulo 39. Entra e coopera. Atos 9, versículo 6. Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. A lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Paulo de Tarso contemplou Jesus ressuscitado, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora junto aos homens. Penetrem a luta edificante de cada dia. No trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento sobre o que lhes convém fazer. Correio fraterno. Emmanuel, capítulo 4. Ajuda sempre. Uma frase de boa vontade e um sorriso fraterno podem fazer o sol e a paz em muitas vidas. Consola, e a consolação se fará música em tua alma. Levanta os caídos e será sustentado. Reparte o pão com amor, e o amor dos outros santificará o pão que te alimenta. Ajuda sem perguntar, ajuda sempre. O Mestre que procuramos passou na terra, amparando e perdoando, auxiliando e servindo. Nas horas derradeiras de seu apostolado de redenção, aceitou o sacrifício e a morte na cruz, flagelado e oprimido, mas de braços abertos. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Você já ajudou alguém hoje? Existem muitas formas de colaborar em casa, na escola ou no seu ambiente de trabalho. Alguns auxiliam com o simples pensamento, fazendo uma prece. Outros ajudam contribuindo para que o ambiente permaneça calmo e bem estruturado. Muito ajuda quem não atrapalha, ouvimos muitas vezes. Existem aqueles que ajudam com palavras de ânimo ou escutando um desabafo. Você pode ajudar sempre e aliviar a sobrecarga de alguém. Fique atento para as ocasiões em que Deus te coloca como ser indispensável na vida de alguém. O espírita responde por sua qualificação nos múltiplos setores da existência. Estude e viva. Capítulo 6. Emmanuel. Troca incessante.
Todos temos oportunidades para trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. Dentre aqueles que segues no encalço, detém a oportunidade de auxiliar. Tempo é solo, serviço é plantação. Não perca por omissão, colherás o que semeias. Em todos os lugares há quem te espera a cooperação. Contam com o apoio necessário, um gesto de amparo, solidariedade, uma palavra de ânimo ou aviso oportuno. A vida é troca incessante. Chega sempre o instante em que precisamos de alguém para transpor obstáculos ou perigo. Construamos pontes de simpatia com o material da bondade. Hoje, alguém surge diante de nós, suplicando apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouco sobre o capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. E, para esse aprendizado, temos uma linda história de Jesus, cujo tema é a importância de ajudar, do livro Escuta Meu Filho, de Corina Novellino. Vamos lá? Certa vez, Jesus e os seus discípulos realizaram uma viagem para Cesárea, uma cidade de Israel que fica junto ao mar Mediterrâneo. Era um lugar muito lindo, com sol, com praias maravilhosas. Enquanto Jesus passeava à beira do mar, apareceu de repente uma pequena garotinha que, atraída por uma força desconhecida, correu para os braços de Jesus e ele, com seu olhar calmo, mansamente a carregou. O pai da garotinha ficou surpreendido com a atitude da sua filha e disse a Jesus que ela dava muito trabalho a ele e para a mãe. Jesus, na sua infinita bondade e amor ao próximo, percebe vibrações deste pai que ele não perdoava a menina por possuir sangue galileu. O pai ficou surpreso, pois esse era o segredo que guardava de todos. Sua esposa era filha de um imperador de grandes posses da Galileia, e seu pai exigiu que se casasse com ele. E assim os dois tiveram uma filha, a Miriam, essa pequena garotinha. Por isso ele se envergonhava da própria filha e a rejeitava em pensamento. Jesus explicou aos discípulos que a pequena Miriam foi até ele para que pudesse curar os pensamentos do seu pai, o qual ele estava ligado por raízes profundas e muito antigas. Naquele momento, os discípulos entenderam que aquele caminho que fizeram não tinha sido por um acaso, mas o fizeram para auxiliar essa família, para que todos refletissem e se modificassem através do amor e da compreensão. Vocês gostaram dessa linda historinha? Temos a certeza que sim. Jesus, através dessa história, nos mostra que sempre há tempo para mudança, o poder do pensamento e o quanto influenciamos na vida do outro. Por isso devemos sempre vigiar os nossos pensamentos, respeitar o próximo e compreender as suas imperfeições. Desejamos a vocês um final de semana abençoado, com muita luz no caminho de cada um de vocês. Fique com Deus e até a próxima.
Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos de literatura de cordel? Se intitula Respeito, de Braulio Bessa. Respeite mais, julgue menos. Perdoe mais, condene menos. Abrace mais, empurre menos. Faça mais, fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé em uma cerca de arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém melhor que ontem. Se transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem? Pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você e deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja ao menos respeito. Respeito, esta é a chave que abre a porta do nosso entendimento. Tudo começa pelo respeito. A mudança começa dentro de cada um de nós. Tendo respeito, teremos gratidão, compaixão, solidariedade, aceitação e outros bons sentimentos. Respeitar que não existe preto ou branco. O que existe são seres humanos, filhos do mesmo Deus, que tanto o axé como o amém, o pequeno e o grande, o mais e o menos, que o que importa é respeitar. Aceitar que não somos iguais na aparência, no pensar, no viver, mas que somos irmãos perante Deus. Que devemos aprender a ouvir e respeitar as opiniões dos outros, sermos educados, não maltratar, não gritar, xingar, reclamar. Devemos usar do diálogo e ter uma conversa saudável. Sermos gentil com quem não conhecemos e mais gentil ainda com aqueles que nos são íntimos. Não usarmos a intimidade como desculpa para desrespeitar as escolhas alheias. Podemos aconselhar, mas entender que cada um sabe o que é melhor para si. É para isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para fazermos escolhas. Ao ensinar respeito para as crianças, cabe aos adultos ter o discernimento de conduzi-las por caminhos de aceitação e estar sempre reforçando essa conversa. Trabalhando a inteligência emocional, ensinando as crianças a terem empatias, ensinar usando o recurso da contação de histórias, contar a nossa história. Vou ficando por aqui com o pensamento de Miriam Santos. O milagre da vida é escrever sua história, tendo a certeza que você deixou sua biografia gravada no coração de alguém. Assim vamos passando respeito para lá na frente sermos respeitados. Vamos fazer arte? Então vamos lá. Eu vou passar para vocês 3 tipos de materiais. O que vocês tiverem em casa, vocês usam, ok? Então vamos lá. No palito de sorvete ou no prendedor de roupas, vocês vão fazer uma carinha na parte de cima do palito ou do prendedor, correto? Pode ser um super-herói, uma bailarina, o que vocês quiserem. Agora pintem a roupa e o sapato. Vamos pegar uma forminha de colocar doce e transformar em uma saia ou em uma capa. Mas vocês podem fazer outros personagens também. Mas, tia Miriam, eu não tenho palito de sorvete, prendedor de roupa e nem forminha. Ah, mas isso não é problema, crianças.
vocês têm o mais importante, a criatividade. Podem desenhar também. No lugar da forminha, pode fazer um círculo, ou mesmo desenhe uma sainha, desenhe uma capa. Usem a imaginação de vocês. O importante é o que vocês façam, da maneira que desejarem. Colocar a criatividade de vocês para fora. Colocar o sentimento de vocês, não é mesmo? Então façam bem bonito e compartilhem conosco. Então fiquem na paz de Deus. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Nós aprendemos que podemos colaborar todos os dias. Todos os momentos do dia são ideais para que sejamos servos uns dos outros, para que possamos ser úteis para as outras pessoas, inspirando, acalentando, orientando, levando as boas palavras do Senhor, mas desde pequeninos, realizando boas ações dentro dos lares, os pais incentivando e permitindo que seus filhos sejam ativos e que todos sejamos otimistas ativos, com palavras nobres que impulsionam uns aos outros. Todos nós podemos servir, todos nós podemos ajudar. Neste momento em que a terra toda precisa de trabalhadores úteis, precisam de servidores úteis, quando as pessoas precisam de tanta esperança e de tanta fé, aqueles que estão despertos precisam se movimentar para o bem. A colaboração útil, com o simples propósito de bem ampararmos uns aos outros, para que a fraternidade realmente reine neste mundo. Para que possamos finalizar esta aula, me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nós somos gratos ao Evangelho de Jesus. Nós somos gratos pelos esclarecimentos que temos do mundo espiritual. Somos gratos pelos bons espíritos que nos inspiram e nos fornecem as lições necessárias para trilharmos o caminho do bem, para que possamos auxiliar uns aos outros e desta maneira todos possamos estar mais desenvolvidos. Nós somos gratos por tudo o que temos. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!